palestra de hoje, eu escolhi Sofrimento e Consolo e resolvi dar um subtítulo chamado Enquadramento Prático para Espíritas, no sentido de trazer isso um pouco mais para perto da nossa vida cotidiana, para a gente ter uma noção de que tem luz no meio do caminho, né? De que a gente, o sofrimento não é involuntário ou exagerado. A gente tem os consolos estão à nossa porta e perto de nós. E aí eu queria colocar que essa conversa de hoje, né, teve uma inspiração na palestra do TED da outra semana, em que ele coloca as questões de supérfluo e necessário, em que a gente teve a oportunidade de debater as questões de que se alguma coisa para mim pode ser mais necessária e eu posso estar sofrendo por isso, né? Se eu também for buscar o supérfluo em excesso, eu também posso estar sofrendo por isso, e assim sucessivamente. E ao mesmo tempo, a Cris, que compareceu à nossa reunião de quarta-feira, e nós estávamos discutindo exatamente o capítulo 6, que inspira essa palestra, né? Que é Cristo, o Consolador. E naquela discussão de grupo, porque quarta-feira é um grupo menor, né? Naquela discussão de grupo, a gente colocou, a Cris tocou num ponto que, de uma maneira ou de outra, ajuda a gente a compreender parte dessa palestra de hoje. Não só aquilo que está no Evangelho, de que o sofrimento tem dois lados, como a gente vai ver, mas também a maneira como nós podemos lidar e interagir com o outro quando a gente observa a nós mesmos sofrendo ou quando a gente observa uma outra pessoa que esteja sofrendo perto de nós, né? Então, na verdade, o capítulo, né, um ponto-chave do capítulo é de que a doutrina espírita é um caminho que nos ajuda a enfrentar o sofrimento, porque a gente consegue tirar aquele véu de, vamos dizer assim, de carga e colocar como um processo de aprendizado em que eu consiga, ao detectar aquilo, eu de uma maneira ou de outra tento, né, lidar melhor com aquela situação. E ao mesmo tempo a doutrina espírita passa a ser o nosso grande consolo, ou seja, é nela que eu vou encontrar o que pode me consolar. Então, se eu colocar o sofrimento em perspectiva, né, o que a gente deve praticar? Que aí esse é o grande contributo da Cris nas nossas conversas de quarta-feira. O que eu posso praticar se eu estou sofrendo comigo mesma, eu posso praticar o exame de consciência. Eu posso fazer uma auto-reflexão, que a gente vai ver como é que a doutrina espírita mostra para a gente como fazer. E se eu observo que os outros que estão sofrendo, o que eu devo praticar? A solidariedade. Porque é o segundo lado, né, do que a doutrina espírita nos diz, que é amar ao outro como a mim mesmo, né? Olhar o outro como meu irmão, ser solidário para com o outro, porque afinal de contas ele é meu semelhante, ele é tão igual a mim e pode estar passando pelas mesmas situações que eu estou passando. Então, para a gente começar, né, por que essa necessidade da prática do autoexame? É porque se a doutrina espírita vai mostrar pra gente que o sofrimento, a dor, ou aquela sensação de inconformidade, ou uma sensação de desconforto que a gente pode estar sentindo em determinadas das nossas situações, tem duas fontes. A primeira fonte são fontes bem diferentes, que importa distinguir. Uma tem causa na vida presente, que tem a ver com a leitura que a gente acabou de fazer para começar essa palestra, e a outra que está fora dessa vida. Então, recordando um pouco do que a gente estava discutindo e conversando no nosso grupo de quarta-feira, por exemplo, é que se eu, ao fazer um autoexame, por exemplo, né, um exame da minha própria consciência, eu, indivíduo praticante da doutrina espírita, sou capaz de, no momento de calma, no momento de tranquilidade, no momento de estar em paz comigo, detectar se parte do meu sofrimento tem a ver com as minhas vidas passadas ou se parte do meu sofrimento tem a ver com a minha vida presente.
Quando eu faço isso, eu como espírita mudo de perspectiva a maneira como eu vou encarar não só o meu sofrimento, mas como eu vou encarar o sofrimento das pessoas que são meus semelhantes, né? E aí, como é que a gente mais ou menos pode fazer isso, né? Quase que uma repetição numa linguagem mais sofisticada do que aquela que a Isabela leu, mas é a mesma coisa. Quando eu for olhar as coisas da minha própria vida, eu tenho que me perguntar, eu fui imprevidente? Né? Então, olha lá, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Né? De seu orgulho, de sua ambição. Quantos se arruinam por falta de ordem, ou seja, de disciplina nas coisas que fazem, de perseverança. Vou deixar tudo no meio do caminho mesmo, tanto faz, aí você não termina nada, faz tudo uma coisa por cima da outra, né? Nunca dá tempo de concluir uma coisa para depois começar outra, né? Mal proceder, né? Aí a Isabela leu na nossa leitura, né? Se atravessa o sinal vermelho, não olha o outro, né? Esbanja o afeto que o outro te deu, não respeita o afeto que o outro te deu e assim vai. Você não limita seus próprios desejos, né? Então você sempre quer mais, né? E aí você, né, nessa busca você esquece de outras coisas. Quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse, né? Deixa eu arrumar aqui o meu cantinho, né? E aí eu arrumo o meu cantinho, né? E aí de repente aquilo é por conveniência. E aí essas conveniências começam a sair fora do prato, e não que sai fora do prato, o negócio fica insuportável de engolir, aí você fica doente, fica com dor de estômago, né? Dá dor de cabeça, tem enxaqueca, começa a dar dor nas costas, aí fica andando assim, como se a vida estivesse carregando você para tudo quanto é lado, né? Ou as questões da vaidade, né? Então, assim, né? Tem um filósofo espanhol que eu gosto muito, chama-se Fernando Savater. Ele diz que a vaidade tem sempre dois lados, né? Tem uma vaidade que é positiva, que é aquela que a gente cuida de nós mesmos. Então tem a ver com a nossa autoestima, tem a ver com a nossa preservação. Então é óbvio que tomar banho todo dia tem a ver com a nossa higiene, tem a ver com a nossa preservação. Estar bem apresentado, ter o seu cabelo em ordem, etc, etc. Faz parte da vaidade? Sim, mas não é essa vaidade que ele está se referindo aqui. A vaidade é você, né? Posar de melhor do que o outro, né? Você se apresentar diante das coisas como se você fosse diferente do seu semelhante e de que você tivesse feito alguma coisa especial que o seu outro semelhante não tivesse feito. E nos quais o coração não tomou parte alguma, né? Ou seja, as nossas emoções ficaram completamente de fora quando a gente fez essas relações. E a gente, como é muito romântico e muito ilusionista por outro lado, a gente acha que quando a gente lê, a gente fica pensando que isso só tem a ver com amor romântico, porque é de homem a mulher, ou relações homoafetivas, né? Mulher com mulher, homem com homem, seja lá o que for. Mas não é, ele aqui não está falando de amor ou de que o coração está fora. Quando você faz negócios, o seu coração tem que estar ali dentro também. Você tem que ser ético, você tem que ser responsável. Quando você trabalha e você se relaciona com o seu chefe, ou o seu chefe com você, né, nas relações, vamos dizer assim, do mundo do trabalho, o seu coração tem que estar ali também. Então, se nessa relação do seu negócio, a relação com o seu chefe, tudo tem a ver com o interesse, eu vou me aproximar dela aqui, porque aí eu sou carreirista, né? Então, olha só a vaidade, eu sou tão carreirista que eu vou me aproximar dela, porque aí eu faço dela a minha escada, né? Quer dizer assim, ela para mim não significou nada. Então, eu não apliquei meu coração. Quando eu não apliquei meu coração, eu também estou trazendo sofrimento para mim, né? Depois, a questão das disputas, né? Então, as disputas infinitas, né? Então, você fica sempre discutindo com o outro, né? Está sempre disputando, está sempre argumentando, contra-argumentando, está sempre querendo ganhar. É sempre uma briga de poder por detrás daquilo, né? Então, você cutuca o outro até o outro estourar com você, só para você dizer que você está certo. Quer dizer assim, sabe? Então, assim, são essas coisas, né? Que decorrem da intemperância e dos acessos de todos os lados que faz com que a gente tenha sofrimento nesta vida, né? E aí, o autoexame, que é a noção do que a gente tem que praticar, funciona, porque quando eu estiver vivendo uma situação dessa, eu tenho que me perguntar, é o meu pé que está ali? Né? Sou eu que estou forçando uma barra para que isso aconteça? Aí depois, tem um outro lado,
né? Que é a noção de que algumas das coisas são de causas anteriores, né? E que se há males nesta vida cuja causa primária é o homem, ou seja, eu e a minha relação com as coisas que eu lido todos os dias, outros há também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, né? E possa atingi-lo por fatalidade. Eu gosto muito dessa expressão, atingir por fatalidade, que é como que fosse um insight da nossa intuição para a gente perceber o nosso projeto reencarnatório, que é uma coisa que a gente também vai falar mais para frente. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está passando por uma situação e você faz um autoexame e você se dá conta de uma certa maneira que você tá naquela dinâmica, mas não é você ali, né? E que é uma situação nova que se apresenta para você. E essas situações que são colocadas aqui são situações que mudam a sua vida para sempre. Imagine uma pessoa que perde um ente querido, por exemplo, que é arrimo de família. Você vai ter que reagir àquele sofrimento de uma maneira completamente diferente. Imagine você perdendo, por exemplo, né, aquele que perde, por exemplo, um elemento dentro da família que era a sua referência, que aí pode ser pai, mãe, pode ser tio, pode ser avó. E aí, como é que você fica sem aquela referência? Então, assim, essas coisas, né, que de uma maneira ou de outra são acidentes sem nenhuma previsão, né, que hoje tem muito a ver com carro, né? Eu posso estar aqui normal, eu posso estar num ônibus, né? Sei lá, estou fazendo uma excursão, estou num ônibus, não tem nada a ver com isso, estou sentadinha lá, quieta, não fiz nada, de repente o ônibus capota, desliza, cai, e aí eu saio pela janela de emergência, ou acidente de avião que só eu sobrevivo, alguma coisa tem a ver, né? Ou eu sou a única que morro, alguma coisa tem a ver com isso. Então, assim, são os reveses da fortuna. Então, se eu tinha mais dinheiro, hoje eu tenho menos, né? Ou eu tinha menos, agora eu tenho mais, porque o reverso também é verdadeiro. A gente só pensa o contrário, né? A gente pensa, puxa vida, eu tinha muito, agora tenho pouco. Mas o reverso tem tanto peso e tanta responsabilidade quanto eu tinha pouco e agora eu tenho muito. E aí, o que eu faço? Quais são as minhas decisões éticas e morais que vão me levar a fazer alguma coisa, né? Então, assim, frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença. Eu fico pensando, a minha carreira profissional, eu lido com as coisas ambientais, de comunicação e de saúde, né? E parte, por exemplo, da minha vida profissional na área de saúde foi trabalhar com comunicação na área de epidemias, né? E parte também na área de desastres. Então, por exemplo, eu fico imaginando, quando a gente pensa num desastre natural, né? Aquela pessoa que construiu aquela casa ali, ela não tinha a menor noção de que naquele terreno, por exemplo, né? Ela podia estar vulnerável a determinadas circunstâncias. Eu tô me lembrando disso porque essa semana foi, talvez, do ponto de vista jornalístico, a melhor matéria para alertar a nós que vivemos no sul da Califórnia, principalmente na Califórnia como um todo, dos problemas muito sérios a respeito dos desastres naturais, né? O jornalismo muito sério da PBS dessa semana trouxe uma reportagem sobre como é que todas as informações sobre por onde passa a fault, que vai dividir San Diego em dois, foram escondidas suficiente, quer dizer, ao longo de pelo menos 15 anos, para evitar que business deixassem de ser construídos ali e a cidade deixasse de ganhar seu dinheiro. Então, quando você pensa nisso, eu, cidadão que não tenho essa informação, vou ser vítima desse desastre natural. E aí, se eu sou espírita, como é que eu vou lidar com isso? Eu vou me revoltar? Vou puxar meus cabelos? Vou matar o primeiro que aparece na minha frente? Né? Vou xingar todo mundo? Vou transformar minha vida? Vou ficar amargurada? Vou ficar tão amargurada que vou ficar doente? Vou trazer doença para mim, né? Porque o espiritismo nos ensina que quanto mais amargura, mais doença a gente tem. Então, como é que eu vou lidar com isso, né? E a questão de enfermidades de nascença. Então, por exemplo, assim, às vezes, quando eu tô, ai meu Deus,
Isso, e por que agora isso? E que não sei o que. Eu olho pra mim e disse assim, meu Deus do céu, Mônica, você tem 2 pernas, você tem 2 braços, você ouve, você enxerga, todos os seus sentidos. Para de reclamar, pelo santo amor de Deus, sabe? Porque não faz o menor sentido. Né? Por que que não faz o menor sentido? Porque eu não trago em mim uma enfermidade de nascença, que é uma provação ou uma missão, conforme a doutrina espírita nos explica. Né? Então, assim, quando a gente olha isso, né? E aí nas explicações, né, no Evangelho, por exemplo, coisas menores também. Você pode estar numa família que, de repente, o seu pai ou a sua mãe, ou o seu irmão, ou o seu primo, você não tem a menor simpatia com aquela pessoa. É sempre um estresse. É todo dia um embate, é todo dia um perrengue, né? Como diz o outro, né? É todo dia é aquela relação custosa, que não sai do lugar. E que isso tem a ver com vidas passadas. E aí, como é que você vai lidar com isso, sabendo que, de uma maneira ou de outra, no exercício da prática espírita, qual é o melhor exercício da prática espírita nesse caso, né? Como é que eu devo agir, né? Como é que eu devo me comportar? E aí, a ideia é de que, se lá na frente a gente viu o que eu preciso praticar, que é o exame de consciência para comigo mesmo e a solidariedade para com o meu semelhante, eu aqui pergunto por que eu devo praticar isso. Por que a doutrina espírita me diz que eu devo praticar esse exame de consciência? Por que eu devo praticar essa solidariedade? Eu devo praticar o exame de consciência porque me ajuda a discernir de qual fonte vem meu sofrimento. E isso daqui é a sacada da crise no dia que a gente estava lá no nosso grupo de estudo. Por quê? Porque se eu faço meu exame de consciência e eu consigo ter um clique dizendo assim, puxa, de onde vem meu sofrimento? E eu tenho uma intuição, um insight de que aquele sofrimento pode ser das minhas vidas, né, das minhas reencarnações sucessivas, eu vou parar de reclamar. Por quê? Porque aquilo está no meu projeto reencarnatório. E eu tenho que dar conta de resolver aquilo, de uma maneira ou de outra. Porque se eu continuar reclamando sempre, não vou cumprir o meu projeto reencarnatório. Então, minha reencarnação, quando eu chegar lá no final, eu vou olhar e vou dizer, ih, olha só, eu tinha que passar do primário né, elementary school to middle school, junior middle school, e fiquei na metade do caminho, vou ter que voltar. Eu não estou afim disso, eu não vou repetir de ano, né? Ou seja, a gente como espírita não quer repetir de ano, né? Não tem necessidade de repetir de ano. Né? Depois, por que eu vou praticar solidariedade com o meu semelhante? Porque eu vou aprender a amar o meu próximo. E aí eu vou, de uma maneira ou de outra, praticar a caridade. Então, quando eu pratico a solidariedade ao ver o outro sofrer e eu exercito o conforto, eu exercito a palavra amiga, eu exercito o bem-estar com ele, eu exercito a coisa mais importante que tem, que o Evangelho traz, que é a questão da caridade de ouvir. Quando eu me sento e de coração aberto, ouço o meu semelhante que está sofrendo, eu estou fazendo caridade moral. E o Evangelho é muito claro quando diz que tem 2 grandes caminhos de caridade, né? Que é ou a caridade que você faz pelo seu trabalho, que aí tem a ver com as questões mais físicas, mais materiais, ou aquela caridade que você vai fazer pelo seu intelecto, pelo seu coração, pela sua vontade, né? Então, quando a gente aqui ouve, né, faz o que a gente tecnicamente chama de acustação, escuta ativa, eu me sento de verdade, eu abro meu coração. Aqui no atendimento fraterno é isso que a gente procura fazer, né? O centro faz o atendimento fraterno todas as quintas-feiras, de 6h15 às 7h15. Nenhum de nós voluntários que fazemos atendimento fraterno somos, como é que eu posso dizer, somos psicólogos ou somos terapeutas, nada disso, longe disso. Nós somos simplesmente espíritas tentando praticar exatamente essa solidariedade, ou seja, esse ouvido amigo de que aquele que estiver precisando vem aqui e a gente ouve. A gente faz uma prece junta e a gente ouve, né? E a gente não mete o bedelho, a gente não põe o dedo na vida do outro, porque não tem essa, não é isso mesmo, né? Então assim, nessa brincadeira de
vamos dizer assim, né, de solidariedade, de amar meu semelhante, de praticar, por exemplo, eu, de uma maneira ou de outra, também estou exercendo o ato de ser espírita, né? Ou seja, como é que eu vou ser espírita? E aí, o outro lado da questão é colocar o consolo em perspectiva. Então, assim, a gente falou de sofrimento, né? Então, eu agora já sei que o sofrimento vem de duas fontes. Eu já sei que com o exame de consciência eu posso me perceber onde é que eu estou. Eu entendo que ao praticar a solidariedade eu consigo também me ver no outro, então facilita a minha vida. Eu vejo, eu sinto tudo isso. E aí, como é que eu me consolo? Né? Eu e os outros, né? Onde é que está esse consolo, né? E aí o capítulo 6 do Evangelho, né? Em que é o Cristo Consolador, né? Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E aí é muito interessante que esse capítulo traz a noção de sobrecarregado com coisas da nossa vida de todo dia. Né? Então eu posso estar sobrecarregado porque eu tenho um montão de criança para levar para a escola, eu posso estar sobrecarregado porque eu tenho um montão de coisa para dar conta no meu trabalho, eu posso estar sobrecarregado porque eu tenho que manter a minha casa em ordem, eu posso estar sobrecarregado de muitas coisas. E eu também posso estar aflita com as minhas questões emocionais, eu posso estar aflita porque eu recebi uma crítica enviesada, sabe, que não me caiu bem. Eu posso estar aflita porque eu quero chegar mais perto de uma pessoa que não quer muito a minha presença, né? E assim sucessivamente. Né? Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Né? Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. E aqui, né, a questão, né, vamos pegar do mote, né, vinde a mim todos que estáis fatigados porque eu os aliviarei, e a noção de que todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas, encontram consolação, fé no futuro, confiança na justiça de Deus e que Cristo veio ensinar a nós. Então, assim, a questão maior da consolação é de que esse capítulo do Evangelho vai mostrar para nós que a doutrina espírita nos ajuda a se sentir confortável dentro das nossas aflições por dois grandes motivos. Primeiro, porque a doutrina espírita nos diz que a minha fé no futuro é porque eu posso mudar o meu hoje, eu posso mudar agora, eu posso mudar amanhã, eu posso mudar através da minha reencarnação. E tem uma frase fantástica no Evangelho que diz assim, você vai esperar a vida inteira, aí você morre, mas só que você não morre, né? Então você continua vivendo, aí depois você vai voltar para fazer tudo de novo, quer dizer assim, né? Para e pensa um pouco, né? Nessas coisas, né? Depois, a noção de que quando eu penso que se eu estou numa doutrina em que eu entendo que a dimensão espiritual é apenas uma outra forma de ver as coisas, ou seja, nós aqui estamos em carne, né? Aqui ao nosso redor existem muitos espíritos que não estão em carne, né? Mas são espíritos como nós. Tá? Nós somos alma encarnada, os outros são espíritos. E aí o que acontece? Quando a gente atravessa, né, quando fica fácil para a gente perceber e transitar nessas duas dimensões, eu sei que aqueles que me querem bem também estão buscando, me ajudando no meu consolo. Né? Aqueles meus espíritos amigos, aqueles espíritos iluminados, aqueles espíritos que de uma maneira ou de outra são os guias dos centros espíritas, aonde de uma maneira ou de outra a gente vai se conectando, estão ali para nos intuir, para nos ajudar, né? Para nos fazer perceber as coisas pelas quais a gente está passando. Né? E aí, o que devemos praticar, né? Afinal de contas, se a gente sabe o que a gente deve praticar no sofrimento, mas e para o consolo? Então, o meu consolo é sentar ali no meio fio e puxar todos os meus cabelos, né? Sei lá, ficar deprimida, tomar milhões de remédio. O que a doutrina espírita me diz é, eu vou praticar duas coisas, a prece e a instrução. Né? Quando eu pratico a prece, eu conecto a minha alma, eu conecto o meu espírito com os outros espíritos iluminados, com os guias que estão a me proteger, porque eles vão me ajudar a sair do buraco que eu me meti. Depois,
Se eu me instruo, o que acontece? Eu aprendo, eu leio os livros, eu leio outros exemplos, eu leio outras pessoas que passaram pelas mesmas coisas, eu leio pessoas que passaram por coisas piores do que as que eu estou passando, como foi que elas superaram. Eu tenho toda uma literatura espírita que me ajuda a instruir sobre como eu devo me comportar. Então eu não preciso do desespero, eu preciso da minha calma, eu preciso da minha prece, eu preciso da minha instrução. Espíritos, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem aos seus irmãos, ou seja, consolam os seus irmãos, são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Essa última sentença aqui é fundamental. Quanto mais a gente estuda de verdade a doutrina espírita, menos revoltado a gente fica, seja com as nossas aflições que vêm do nosso projeto reencarnatório, porque são nossos compromissos, ou seja, os nossos sofrimentos de outras vidas, seja por aqueles sofrimentos que eu mesmo causei a mim mesma. Ou porque eu não fui, previdente, porque eu deixei escapar as coisas, não fui disciplinada nas coisas que eu tinha que fazer, fui protelando, amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e aí nunca chegou o dia, e aí quando foi necessário também não estava lá para fazer, E por outro lado, nos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, que é o outro lado, que é o reverso, Porque a doutrina espírita mostra que parte do nosso sofrimento pode ser expiação, pode ser prova e pode ser missão também, Então, assim, se pode ser prova, se pode ser expiação e ainda pode ser missão, eu tenho que entender que quando eu estou instruída e em prece, eu consigo perceber o objetivo da minha provação. Eu consigo perceber aonde é que eu estou colocada, aonde é que eu me coloco diante dessa situação. E aqui, por que devemos praticar? E aí, no vocabulário espírita, a prece é, quando dirigida a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência. Isso é fundamental, devia ter marcado ali. A gente, quando faz a prece ela não tem a capacidade, ela não existe para mudar aquilo que eu estou passando. A prece, ela não vai alterar nem o meu destino, porque só quem altera meu destino sou eu mesma. Ela não vai alterar o meu projeto reencarnatório, porque quem tem que alterar meu projeto reencarnatório sou eu. Mas a prece tem, como ajuda e consolo, a presença dos bons espíritos que podem vir me auxiliar. Então, pode me dar uma inspiração, pode me dar um alívio, pode me fazer um passe por distância, pode me ajudar porque traz em mim o alívio de que eu estou precisando naquele momento. Seja para nos dar força moral, que nos falta, seja para nos sugerir os pensamentos necessários, Então, assim, quantas vezes a gente se vê diante de uma situação, se a gente para, isso é um treino. Eu não fazia isso. E agora, nos últimos tempos, eu tenho praticado mais. E é verdade, você se vê diante de uma situação, se você para e diz assim, peraí, deixa eu entrar em prece, Quer dizer, deixa eu me colocar em prece e buscar um pensamento, solicitar um pensamento que me inspire a fazer aquilo. Pode ser que o pensamento não venha na hora, no dia seguinte, quando eu dormir, no dia seguinte, está ali, e de repente, se eu uso aquela minha intuição, aquele meu fresh, pensamento novo que eu recebi diante da situação, eu vou e sigo um novo caminho e passo a ter conforto em relação àquele sofrimento que eu estava vivendo. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Quer dizer, de novo,
toda essa palestra tem a ver com eu e o outro, né? Eu, o meu exame, eu e o outro, a minha solidariedade. Eu comigo mesma, eu e o meu amor próprio para com as outras pessoas, né? E assim, o meu amor ao próximo, né? E do ponto de vista da instrução, quanto mais eu me instruo, mais eu entendo a minha reforma íntima, mais eu entendo quais são aquelas coisinhas morais que me pegam ali naquele momento, né? Ali pode ser que tenha pego orgulho, ali pode ser que tenha pego a vaidade, pode ser que ali tenha pego um sentimento que é muito comum hoje em dia, que é você se sentir um nada à esquerda, né? Ou seja, a sociedade se tornou tão complexa que você se sente assim, o microscópio da formiga, né? A perna da formiga, e aí você acha que você não afeta em nada, e não é verdade. Você, na sua microcomunidade, você afeta as pessoas que convivem com você, e as pessoas que convivem com você também te afetam, né? Então, assim, quanto mais a gente se instrui, mais a gente estuda, mais a gente lê, pode ser até romance espírita, não tem problema. A gente vai perceber a nossa reforma íntima caminhando, né? E, além disso, a gente também percebe a noção do nosso projeto reencarnatório. Então, por exemplo, uma das coisas fundamentais para nós entre sofrimento e consolo tem a ver com as escolhas profissionais que a gente faz, por exemplo. Se você, no seu projeto, isso é muito sério, porque eu lidei muitos anos como professora, né, com exatamente aquela faixa de idade em que as pessoas vão buscando as suas, seus caminhos profissionais, e isso tem a ver com o seu projeto reencarnatório. Quanto mais você se conhece, mais você percebe que você tem potências, ou seja, você tem habilidades que são só suas. E que se você não respeita essas habilidades e vai buscar aquela profissão só porque ela vai te dar mais dinheiro, não vai ter jeito. Você vai sofrer no meio do caminho. Por que você vai sofrer no meio do caminho? Porque o seu projeto reencarnatório tinha a ver com a liberação da sua vocação. Para aquilo que você veio naquele momento. Você pode se afastar um pouco, você pode se dedicar a outra coisa, você pode, né, meio que misturar um pouquinho, mas se você veio para ser contador, você será o melhor contador. Porque aquilo você vai ajudar os outros, né? Eu tinha um amigo que depois que se aposentou, ele sempre foi um consultor financeiro e depois que ele se aposentou, ele foi trabalhar com uma das ONGs mais pobres de todas, ele tinha 3, e ele chegava lá pacientemente para educar as pessoas de como é que aquela ONG não entrasse em falência, como é que aquela ONG pudesse ter suas contas em dias, como é que aquela ONG pudesse se equilibrar. Então, ele estava, de uma maneira ou de outra, exercendo o seu projeto reencarnatório. Durante 15 anos, ele foi lá ser consultor financeiro das pessoas, mas ele tinha o que fazer no seu projeto reencarnatório enquanto sua profissão, né? E aí é uma pena, né? Eu queria passar o vídeo, mas a gente tentou e não conseguiu. Mas eu não consegui carregar por aqui, por isso que eu fiz pelo outro, né? É de que, assim, de qualquer maneira, fica aqui a ideia para vocês. Nesse site aqui, ó, Nosso Lar, o Filme, essa parte do enredo, quer dizer, são 2 minutos, né? Ele vai mostrar, ele vai fazer um clipe, né, dos bastidores, não é do filme, que é aí que eu acho que é o mais legal da história, dos bastidores, mostrando os atores, né, nessa história de superação que foi de André Luiz. Então, o clipe do bastidor, na questão do enredo, mostra o André Luiz da família, mostra quando ele é operado, mostra quando ele está no umbral, depois mostra ele, de uma maneira ou de outra, tomando consciência, né, do seu projeto reencarnatório, depois mostra ele, né, já exercendo, vamos dizer assim, né, começando a escrever, já buscando e conhecendo as coisas para dar conta de escrever todos, vamos dizer assim, a coleção dos 13 livros. Então, assim, 2 minutos, né, e aí, assim, né, e vale a pena, porque é hiper interativo, o site do filme, né, em si, tem diversas sessões que você pode interagir e ver e tudo. Bom, aqui ficam as minhas referências. Eu gosto muito desse site,
esse site Kardecpedia é um site que foi feito por uma ONG e tem todas as obras de Kardec em 4 línguas, espanhol, francês, inglês e português. Todas as obras. E o que é mais bonito é porque quem ajudou eles a fazer era o pessoal de ciência da informação. Então ele tem um mecanismo de busca que, por exemplo, assim, você quer saber sobre, vamos imaginar, passe. Quando você clica passe, ele te traz aonde aparece passe em todas as obras. Então você pode ter uma ideia de que como é que está o passe no livro dos médiuns, como é que está o passe no livro dos espíritas. Eu gosto muito desse site. Esse site aqui é um site que traz assim, leia com cuidado, mas ele é bom. Ele tem lições, né, específicas. E o que eu gosto é que ele traz também todas as obras de Chico Xavier. E esse site do Nosso Lar, eu acho que é muito interessante, inclusive, por exemplo, para vocês, para a gente poder conhecer o estúdio canadense, por exemplo, que fez a maquete toda do filme, né, mostrando a cidade, que a cidade foi toda construída computadorizadamente, né? E aqui fica o meu muito obrigado. Eu queria share com uma experiência dessa semana que eu tive, e vai muito a ver com um slide que você falou logo, acho que o 3º, 4º slide, que você falava sobre a busca da consciência, né? E a solidariedade. Você, ao ter uma realização da fonte do sofrimento, e a solidariedade, a ação em busca de, né, sanando do outro, você acaba aqui vai crescer. Segunda-feira apareceu uma pessoa que não conseguia andar direito no meu trabalho, com 2 amuletos, e queria fazer uma entrevista comigo. E subiu a escada, o empregado técnico achou que ele ia cair da escada, porque ele não andava sem amuleto. Aí quando ele chegou lá em cima, eu fui conversar com ele, ele é representante de uma ONG do Brasil, que é surf, esporte surf, para pessoas deficientes, uma maneira de resgatar assim, a autoestima e tudo mais. E ele era o presidente da ONU, que você via que ele tinha um problema, mas eu, curioso, né, conversando lá sobre as coisas, porque tem a ver com o meu trabalho e tal, eu perguntei assim, mas você nasceu assim, você começou a surfar quando, com que idade? Você começou a... Quando eu tinha 18 anos eu fui assaltado, o cara deu um tiro, sem eu nem ter falado nada, e a bala perfurou o estômago e acertou a coluna. E de 18 anos para frente ele ficou paralítico daqui para baixo, numa cadeira de roda. E aí a vida para ele, a amargura de ter passado por aquilo, o ódio voltado ao ladrão, depois foi gravitando de várias mudanças, né? Mas ele, com muita ajuda, ele voltou à faculdade, se formou e tudo mais. E lá pelas tantas, lá pelos 20 e tantos anos, um amigo que era surfista falou, cara, vamos pra praia, vamos surfar. Eu não tô de cadeira de roda, você tá maluco? Como é que eu... Não, a gente arrumou uma maneira, vamos te amarrar numa prancha com duct tape, mas você vai sentir o que é a liberdade, tá? Na natureza, no mar. Aí a vida para ele já não tinha muito mais esse prazer por causa do negócio dele, ele foi. E aí ele se apaixonou pelo negócio. Daqui a pouco estava ele pedindo para os amigos levarem ele, depois de cadeira de roda, e ele foi, e a coisa foi crescendo até um ponto que ele começou a convidar outros que tinham problemas de deficiência. Mas olha que interessante, nesse processo de chamar outros com deficiência, ele, número 1, foi esquecendo a fonte da amargura que ele tinha, que foi uma coisa que, né, ele era perfeito antes do acidente, do assalto. E o mais interessante é que ele começou a movimentar, porque os médicos falam que você nunca mais vai andar, né? Vai ser sempre dependente. Mas nesse processo de se esforçar no esporte e tudo mais, ele começou a movimentar músculos que ele não movimentava, e ele começou a ter uma certa rigidez. E aí ele começou a ensaiar os primeiros passos, entendeu? E hoje ele anda. Então tá o cara lá andando e ajudando outros a passar pela mesma coisa, ou seja,
um sofrimento desse, ele teria uma opção: se entregar ao ódio ao ladrão, uma busca louca de revidar o que aconteceu, porque na visão dele, na visão, eu acho, de todos nós, fomos injustiça, mas como a gente não sabe o plano encarnatório que ele fez em outras vidas, né? E morrer, se matar ou acabar a vida. Não, ele tomou uma outra volta. E nesse processo de tomar essa outra volta, olha que quem se beneficia além do Psyche? Ele mesmo. E começou a vencer todos os olhos de que nunca ia andar e está andando, subiu a escada assim, ó, as pernas fininhas. Aí eu fiquei olhando assim, pô, mas tu tá andando? Eu falei, não, agora já estou surfando até de joelho. Eu já consigo ter força para... Sim, para poder sustentar o tronco. E aí, e tá vindo aí, ele vai fazer essa ONG aqui, junto com uma parceria aqui nos Estados Unidos, para ajudar o pessoal, muito amputi que tem da água, da guerra. Aí eu achei muito legal, porque eu e os outros empregados, a gente ficou escutando a história dele, ficou todo mundo assim, é uma história de superação que quando você olha e diz assim, o que eu fiz com a minha, né? Entendeu? Aí você põe a mão e diz assim, não, peraí, antes que eu morra de vergonha, deixa eu me alinhar a ele aqui, porque este cara tem... Nada por acaso, né? Nada por acaso. Mas é isso mesmo.